Tem um passarinho aqui em casa. Que por acaso ele tá aqui hoje, vai fazer companhia pra gente. Gente, eu tenho um tripé. Que ele é meu, teoricamente, sabe? Porém, as minhas filhas descobriram o que fazer com o meu tripé. E agora ele virou coletivo, ó. Fala, galera, tudo bem? Vamos entrando, Eline entrou, Eline, daqui a pouquinho, um minutinho eu te chamo, Eline. Eu tô aqui apanhando do meu tripé. Vamos chamar a turma. Ai, peraí, gente. Eba, a Eline me fez solicitação. Ai, amiga, já vou te chamar aqui, peraí. Vai, vou te chamar. Gente, vamos de live. Olha, eu tô um pouquinho descabelada, não reparem. Não botem reparo. Ainda bem que depois tudo isso a gente corta na hora que a gente vai mandar pro... Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tô chamando a Eline. Vou mandar aqui para algumas pessoas. Quem gosta do tema, já manda um aviãozinho aí. Convida as pessoas para entrarem. Oi, amiga! Olá! Ó, Tudo nós bem? aqui, tudo Boa bem? tarde. Olha aqui outra vez, né? Sempre juntas. É, tudo bem, querida? Tudo. Com Eu fiz você, tudo bem? umas colinhas aqui para mim, que eu não sou boba nem nada, né? Eu fiz Ai, umas que bom! Ai, que anotações. medo! Não, mas Você eu pegar... só fiz, foi bem tranquilo, só para eu me familiarizar também com os temas, porque a gente conversa muito, né, sobre esses temas, mas assim, eu peguei algumas coisinhas mais para fazer o meu stories e tal, mas quem domina aqui o tema é você. Quero saber Aí você ficou tudo. assim no story. Qual que era mesmo o outro temperamento? Menina, Jamais. quem disse que Não, eu não pode. lembrava do. Meu Deus, aí eu não me vi esse nome. Menina, sejam bem-vindas. Tá entrando uma turma aqui. Vou pedir uma gentileza para vocês. É um tema bem legal, bem interessante. Eu devo estar torta aqui no meu vídeo, mas não tem problema, né? É que as minhas filhas mexeram no meu tripé e eu não quero ficar arrumando. Mas eu gostaria que vocês convidassem algumas pessoas para entrar na live. Você pode mandar nesse aviãozinho. O pessoal fala aviãozinho, não sei por quê, né? Tem nada a Porque ver, ele é eu um acho. aviãozinho de papel, amiga. Ele é um Sabe o aviãozinho aviãozinho de papel que a gente faz para as crianças? top. Ai, amiga, mandei até para você. É um aviãozinho de papel. Então, manda o Eu aviãozinho. também ficava nessa dúvida, eu achava que era uma setinha. Mas aí eu vejo o pessoal falando, manda aviãozinho, manda aviãozinho. Amiga, você falou, eu tenho como fixar aqui o comentário. Eu vi você fixando ontem, eu não sei fazer isso. Ah, é assim, ó. Você aperta ele no meio da. Você escreve o tema. Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu Vê se consigo, porque você eu acho que consegue, aí a não, gente porque você que me coloca. convidou. É, Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Ó. temperamentos, né? O nome? Como cada temperamento reage diante do medo. Ah, você colocou lá, mas não sei se vai fixar. É, eu acho que não, porque eu não sou eu não, não foi você que me convidou. Então faz assim, ó, copia essa frase aí ou escreve essa frase, como cada temperamento reage diante do medo. Você vai clicar no meio dessa frase depois que você publicar, rapidinho, assim, duas vezes e segurar. Aí ele vai aparecer, e esperar, ele vai aparecer em cima, fixar. Aí você clica. Meu temperamento já não quer fazer isso. Acho que eu vou perder muito tempo. Vou perder muito tempo, aí vai acontecer igual Verdade. eu e o Marcelo. Eu e o Marcelo fizemos 3 lives, amiga. Pelo amor de Deus, Eu não vi pode, não todas, eu dá. tava Ah, tu aqui. tava. Tá. Porque o tema vai pegando fogo e aí a gente fica com vontade de continuar. Então, assim, pra gente não perder tempo, eu gostaria. Primeiro, eu quero te apresentar e eu quero que você se apresente, tá? Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, apesar que as pessoas aqui já me conhecem normalmente, mas
Meu nome é Gisele, eu sou coach, sou palestrante, tá? Ajudo, meu público é 98% feminino, ajudo mulheres a se descobrirem, para conquistar mais objetivos na vida, para lançar os seus objetivos, para se conhecer. E eu sempre falo que quando a gente se conhece, a gente tem mais poder e a gente deixa de ser manipulado pelos outros e você passa a ser o protagonista da tua vida. E isso é muito legal, isso eu acho que faz muita diferença na nossa vida. E aí, sou muito amiga da Eline, a gente conversa muito, a gente está sempre muito alinhada com os assuntos, e eu sempre falo para ela que a gente tem muita troca, tem muita coisa que dá para a gente ajudar as pessoas em todo o tempo. Ajudar, você pode ajudar em todo o tempo, mas nós estamos vivendo um momento agora muito atípico, que aí eu acho que os assuntos podem se conversar, né, amiga? E aí a gente pode pegar esses temas e ajudar as pessoas com ele. E aí a Eline é uma terapeuta que usa várias técnicas para ajudar também as pessoas a se libertarem ainda das nossas nhacas, que a gente tem, não tem jeito. E aí ela usa de várias técnicas. Se você quiser falar um pouquinho, amiga, fica à vontade, tá? Sim, meu nome é Eline. No meu Instagram tá Eline Mapeu, porque eu faço a junção dos nomes Marinho Pereira Oliveira e junto, aí ficou Mapeu, acho que o pessoal gostou, deixei assim, então. Então, Aham. é Eline Mapeu, eu sou psicoterapeuta, eu tô fazendo pós-graduação em neuropsicologia, eu trabalho com a medicina de Hammer também, que é a nova medicina germânica, trabalho com terapia sistêmica e trabalho com a PNL, toda essa parte de envolver o inconsciente, de você trabalhar em níveis mais profundos, né? Porque geralmente terapeutas tradicionais, Jung, que trabalham com técnicas de Jung, Lacan, TCC, que é terapia comportamental, né? Cognitivo Uhum. comportamental, eles trabalham com linguagem verbal, que é o lado esquerdo do cérebro. A minha proposta de trabalho como terapeuta é trabalhar o lado esquerdo, tanto você falando, né, que é o lado verbal, tanto quanto o lado não verbal, que é o lado direito do cérebro, que é as nossas emoções. Então a gente trabalha Show. com significados, representantes, coisas que você nem imagina, que você às vezes, na verdade, traz o seu trauma, enfim, tudo aquilo que te incomoda no dia a dia, você vai me apresentar uma, duas, três, quatro, cinco, um monte de questões. E, na verdade, para você estar escondendo uma que estava lá no seu inconsciente, que a gente chama que estava lá no seu porão, que a gente só consegue enxergar o que está na nossa sala. Lá no nosso porão a gente vai tacando tudo, né? Sim, Tudo que é traumas, tudo que é coisa que desde a barriga da tua mãe você vai tacando lá no seu porão. Aí você vai trazendo para sua sala, mas você tem que tratar, senão você põe para debaixo do tapete, um dia você tropeça, né? sim. Naquele tanto de coisa que você precisa tratar. Então, a gente vai buscar coisas lá no seu porão e vai tratar essas coisas de uma maneira muito profunda. Por isso que é tão interessante essa terapia. É uma terapia bem rápida, profunda. Ela é diferente das terapias tradicionais que demoram às vezes anos, né? Eu trato com um ciclo de 4 sessões. É o primeiro ciclo de tratamento. A gente trata uma área específica da tua vida que é a que mais te incomoda. Depois desse primeiro ciclo, eu vou te dar um feedback falando se você está de alta ou se você gostaria de aprofundar nessa área ou passar para uma outra área, que eu até chamo de árvores do nosso jardim, da nossa alma. E com a Show. medicina germânica, a gente trata as emoções, né, que geram os sintomas, né? O Dr. Hammer, ele é um médico, é tão recente essa nova medicina, que o Dr. Hammer morreu o ano passado, o ano retrasado. Então você vê, é muito recente, né? São descobertas Mas eu super gosto novas. bastante da teoria, é bem interessante, né? É muito legal. Porque geralmente, os médicos tradicionais, terapeutas, na verdade, a gente começou a tratar mais os frutos, né? E agora a gente está tratando mais a raiz. O porquê que você está com aquela gripe. Por exemplo, um médico, você vai num médico, você está com uma gripe, ele vai te receitar um remédio, corta aquele fruto, só que assim que você passar por aquele trauma emocional novamente, você rega aquela árvore e nasce outro fruto. Então, Sim. qual que é essa proposta dessa terapia, da minha terapia? Essa abordagem terapêutica, ela vai te propor a trocar o que você está regando a sua árvore, a raiz da sua árvore. Qual é o sentimento? Como é que está esse fruto? Tá amargo? Vamos tentar deixar ele um pouquinho mais doce?
Não vou prometer que a pessoa vai tomar uma pílula do esquecimento, não vou prometer que a pessoa vai esquecer o passado dela, que vai nascer de novo, não. Mas, com certeza, ela vai olhar para esse fruto de uma maneira diferente e comer esse fruto um pouco mais agradável para ela conviver com essas situações que são tão incômodas da vida dela. Então, é bem interessante mesmo. Por conta Legal. de toda essa abordagem mais profunda. Então, ela é bem rápida. Você vê resultados e em uma sessão você já vê bastante resultado. Já vê a luz do fim no túnel, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar. E É aí é uma verdade. proposta de Verdade. começar a E entender. aí, amiga, e fala, vamos entrar então aí nos temperamentos e falar um pouco, né, desses temperamentos para a gente entrar nas situações e o porquê que é importante a gente conhecer um pouco sobre esses temperamentos. E eu vou te ouvir e vou anotar aqui umas coisas, se você não se Tá bom. importar. Então é o seguinte. Hipócrates, ele é o pai da medicina. O que que ele começou a perceber? Que as pessoas, elas eram constituídas e tinham reações diferentes de acordo com situações. Então, digamos que um grupo de pessoas reagia de uma maneira mais calma mediante uma situação, outro grupo de pessoas reagia de uma maneira mais extrovertida mediante a uma situação, outro grupo de pessoas reagia de uma maneira mais intro, mais pessimista, de acordo com uma situação, e outro grupo de pessoas eram as líderes. E ele Aham, começou a fazer um estudo sobre isso. Depois foram estudos aprofundados até de pensadores que estudaram a teoria de Hipócrates, né? E eles começaram a aprofundar esses estudos e descobriram que realmente nós somos feitos em composições diferentes. Por isso que as pessoas expressam esses temperamentos como a essência delas. Então a gente não consegue mudar esses temperamentos, a gente consegue trabalhá-los para que eles sejam transformados pouco a pouco. Então, legal. assim, por exemplo, como se fosse um bolo. Vamos supor que um bolo é com 4 ingredientes. Então, lá, sei lá, farinha, fermento, ovo, chocolate, não sei, leite. Estou chutando uns ingredientes. Se você coloca um pouquinho mais de chocolate, seu bolo fica mais pretinho. Se você coloca um pouco mais de fermento, ele fica mais fofo. Se coloca mais leite e ovo, ele fica mais molhadinho. Então, é mais ou menos isso. E o que esses estudiosos perceberam? Que realmente os fluidos do nosso corpo interferem nessa composição desse bolinho. Então, se a pessoa é um bolinho fleumático, ela tem mais de um líquido específico. Ela tem mais fleuma, que na verdade ele é um composto que lubrifica todas as nossas mucosas. Então, ele é um composto mais frio. Por isso são pessoas frias, são pessoas calmas. As extremidades são frias, elas andam de maneira mais calma. Ela geralmente tem uma postura mais assim arqueada, porque meio que preguiça mesmo de levantar. É tanta calma, entendeu? Elas precisam dormir um pouco mais. Então, o que que acontece? Se eu coloco uma pessoa dessa tão calma para fazer um serviço muito agitado, ela vai Venda, bugar. Não venda, é o por nível dela. exemplo. Se eu colocar essa pessoa na área de vendas, será que Isso, rola? perfeito, exemplo perfeito. Isso, eu coloco uma pessoa fleumática para vender, digamos, uma coisa, sei lá, pensa em uma coisa que a gente tem que vender que a gente precisa de muito Tudo, minha de filha, tudo que você precisa vender, você tem que ser, né? Você tem que ter sangue na veia, senão você enérgico, não né? É vende. isso. É, Aí você imagina, você coloca uma pessoa super calma, um fleumático para vender, não sei, uma coisa que você precisa de muita energia. Ele vai, tipo, bugar, ele vai falar, e agora? O que eu faço? Porque ele não tem essa energia. Agora você coloca um sanguíneo. E que os estudiosos provaram que os sanguíneos eles têm mais fluido de sangue. O sangue corre um pouco mais rápido, sim, nas veias. Olha que interessante. Então ele tem essa coisa de ficar vermelho, de explodir, de falar o que vem na cabeça. A primeira coisa que ele vem na cabeça, ele não pensa para falar, ele fala, né? Ele é aquela aham. coisa de pessoa explosiva, mas olha que legal as qualidades do sanguíneo. Você tá do lado do sanguíneo, é festa todo, o tempo todo. Ele fala com fulano, fala com ciclano, É ele uma vai pessoa falando, né? viva, né? Eu brinco que Totalmente às vezes tinha vivo. lugar que eu trabalhava que tinha uma pessoa muito quieta, aí eu falava assim, gente, será que tem vida naquele corpo? Porque a pessoa é tão quieta. Exato. E aí você me fez uma pergunta muito interessante. Por que é legal a gente saber os temperamentos? Justamente por isso. Porque a gente entende que é sim a essência da pessoa, e não tem nada pessoal. A pessoa não tá brava com você, ela só é quieta de natureza. Ela só Aham. nasceu quieta. É, 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 Então,
faz parte dela. Aí você falou você falou, fala de novo, dá só um E pano de agora fundo aí. porque é legal as pessoas saberem, principalmente pessoas que têm empresas, porque eu coloco pessoas nos lugares certos com as funções certas. Se eu Show. coloco um fleumático para a área de venda, o que vai acontecer? Não é que o cara é ruim, um profissional ruim. É que ele não tá no lugar certo, que ele deveria estar. Agora, você Sim, coloca um sanguíneo para vender, pra você ver. Você estoura. show de bola. É o cara que mais vai vender na tua empresa. É o cara Legal. sanguíneo. Por quê? Porque ele vai falar com todo mundo, ele vai se relacionar bem com todo mundo. Só que ele vai falar também o que der na dele. Então, você não espere toda hora ouvir coisas boas dele. Porque se ele pensar alguma coisa de você, ele vai falar sem, como fala, papas na língua, né? Ele vai soltar quando ele vir Tô que tá falando. entendendo, tô entendendo. Alguém está se identificando aí, vai Tô escrevendo nos entendendo, comentários. se você estiver se identificando com algum, se você acha que você é sanguíneo, que você é aquela pessoa mais agitada, que fala o que vem na cabeça, que faz, e essa coisa do sangue correr nas veias, ela serve, ela é para tudo, né? Então, tipo assim, se você tem uma coisa para resolver, você vai e resolve. Não é? Se você tem que vender, você vai vender. Enfim, é tudo. Se você tem que brigar por alguma coisa, você vai. E aí isso pode ser bom, pode ser ruim, depende da situação, né? Exato. Outro dia eu estava atendendo uma paciente, ela me falou assim: doutora, eu não entendo o que acontece com a minha mãe. Ela me defende, ela parece uma leoa. Ou seja, qual é o temperamento dessa mulher? Eu falei, que mulher, hein? Te defende Aham. igual uma leoa, que mãe! Ainda falei pra ela, sabe? A minha mãe é sanguínea, minha mãe é igual uma leoa, né? Então Ah, ela minha vai mãe deve ser defender. sanguínea também. Com certeza. É interessante isso, você vai começando a identificar, né? É. Bom, aí eu falei do fleumático e do sanguíneo. E tem Aham. também o colérico e o melancólico, eles têm mais bilis, tá? Um tem Tá. mais bilis negra e outro tem mais bilis amarela, que é do fígado, produz no fígado. E olha que interessante. O melancólico, ele é um temperamento que ele é todo meticuloso, né? Quem é aqueles que tem o toque, que precisa sair com a roupa passadinha, que se encosta em algum lugar, amassou, pronto, tem que voltar para casa para passar. Não Que o sou eu. armário é do rosa pro vermelho, do azul pro verde. Não sou É eu. Tenho nada esse é o disso. melancólico. Coloca um melancólico para vender, ele vai falar, meu Deus, ele vai né, deprimir. Só que você coloca um cara desse para organizar a tua empresa, para fazer planilha, você tá feito. Show de bola. Vou colocar as pessoas certas nos lugares certos. E Então, até eu para a pessoa coloco decidir profissões também, né? Porque tem muita com gente que não certeza. gosta do que faz, porque ela é, por exemplo, um fleumático, tendo que trabalhar num lugar onde exige um sanguíneo. E aí ela fala, meu, eu sou Exatamente. ruim no que eu faço. E não é ruim no que você faz. Exatamente. Você só não faz aquilo que você tem, digamos assim, dentro, o que pulsa dentro de você, né? Não é a sua essência, não flui como Não flui. uma maré. Você está remando contra a maré. E você fala, estou infeliz no meu trabalho. Muitas pessoas chegam no meu consultório, eu explico sobre temperamento. Ai, você me salvou agora, porque agora eu entendi que eu não sou diferente de todo mundo. Por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma moça e ela falou assim: olha, eu trabalho no banco e as pessoas ficam exigindo que eu conte dinheiro rápido e ficam me chamando de merda. E agora que você me contou isso, salvou a minha vida, porque eu já entendi que eu preciso dormir mesmo na hora do meu almoço. É um E eu não temperamento sei contar dela. nota rápido, senão eu erro na hora do final do caixa. Então, quer dizer, tudo isso acaba influenciando sim na sua profissão. Então, quer dizer, o que é legal você saber tudo isso além de tudo isso que a gente falou agora? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu não gosto da minha profissão porque está indo contra a minha essência? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa calma. Se você sentar na minha frente e me contar a sua vida inteira, o dia inteiro eu vou ficar te escutando. Eu vou parar e vou discordar. Agora, imagina um sanguíneo. Eu tive uma psicóloga quando eu era adolescente que ela era sanguínea. Eu falei, gente, como ela aguenta? Ela gritava que dava pra ouvir lá da recepção. Quando qualquer coisa que eu falava, ela dava risada. Ah, que legal, ria alto. Aí, de repente, ela cansava da sessão, ela levantava, ia brincar, trazia o cachorro pra dentro o gato pra dentro sabe? Ia tomar um café. Aí, às vezes, ela tava assim, ó, quase dormindo no meio da sessão.
tipo assim, entediava, ela era muito, muito espontânea e era psicóloga. Ou seja, ela Aham. tentou se adaptar, mas assim, Sim. ela não tinha muita paciência, sabe? Ela dava a solução logo, ó, isso, e que mais? Sabe? Ela queria. Então, ou seja, vai se adaptando. Se você já fez uma profissão e você já gosta dessa profissão e descobriu que não é o seu rio, a sua essência, o que você vai fazer? Você vai se adaptar? A não ser que você Aham. queira mudar, né? Por exemplo, no caso Aham. dela, ela se adaptava super, levava bicho para dentro do consultório, café, parava no meio da Mas consulta e dava risada. Então, quer você dizer, sabe que você se está falando adaptou. uma coisa, eu lembrei que eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. E aí eu lembro que eu tinha um chefe que eu falei assim para ele: "Ah, eu quero fazer psicologia, porque eu quero ouvir as pessoas", tal. Ele falou assim: "Meu, você vai falar para a pessoa, vai se resolver, minha filha, não sei o quê". Ele falou: a pessoa se mata depois". Aí eu comecei a pensar assim, tá, mas eu gosto, e aí como é que é? Aí eu descobri o coach, aí eu falei, cara, Olha é que legal, você é uma isso. perfeita coach, amiga. Encaixou Eline, super. eu falei, cara, é isso, eu não quero ficar ouvindo nhenhenhé, eu quero ajudar a Você que dá pessoa a ir pra resolução. cima Aham, e fazer o que tem que ser feito, entendeu? Assim, meu, isso aqui aham. passou na minha vida e eu assim, eu sou super, eu respeito demais o trabalho das terapeutas, porque eu acredito sim que a gente tem que ressignificar as coisas, que a gente tem que cuidar das nossas feridas para a gente se fortalecer. Mas eu não sou a favor de ficar assim, olhando muito, adulando muito aquela ferida, lambendo muito aquela ferida. Aham. Meu, a vida não te espera, eu sou a favor do vamos, vamos, vamos. Então, assim, uma vez eu estava atendendo um cliente queridíssimo meu, depois a gente vai responder as perguntas, tá? Eu tô aqui de olho. Aí foi super interessante que junto com isso ele fazia terapia e tudo mais. Aí um dia na sessão, a gente já estava na terceira sessão, ele chorava muito no começo, que ele estava passando uma situação complicada, e eu até fui ouvir e tudo mais. Quando chegou na terceira sessão, eu falei assim, meu, ou você assume esse processo para a gente dar resultado, ou a melhor coisa que tem é a gente parar. A pessoa, como assim? Eu falei assim, não, vamos, eu quero que você seja homem diante desse processo, porque eu gosto de processo que me dê resultado. Eu gosto de cases de sucesso. A pessoa Uhum. ficou, tipo, mas também saiu um ser de dentro dele, sabe? Porque ele foi pra cima e ele conseguiu. Então, assim, também tem essa percepção do momento, né? Eu fiquei ali Uhum. 3 sessões ouvindo, acariciando, vamos dizer, as feridas, mas depois, minha filha, vamos. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando dos temperamentos, que eu acho que eu, como aquela terapeuta convencional, não sei, viu, amiga, se eu teria tanto sucesso. Vou pegar minha água aqui. É, ficar esperando, né? Todo aquele processo realmente é bem difícil. A Érica, alguém perguntou aqui sobre o temperamento colérico. A gente ainda não falou sobre o colérico. Nós falamos sobre o fleumático, sanguíneo e um pouquinho sobre o melancólico. Que o melancólico é perfeccionista. Então, eu vou dar um resumo para as pessoas que estão entrando agora, né? Tá, A gente vamos falou lá. sobre o fleumático, que é um temperamento calmo, sanguíneo, que é um temperamento bem extrovertido, e o melancólico, que ele é meticuloso, tá? Ele é bem exigente, ele é perfeccionista. A grande questão em relação ao melancólico é que ele, como ele acha que ele faz tudo perfeito, para ele só ele faz perfeito. E aí, quando ele está liderando uma situação, um grupo de pessoas, e ele está fazendo um trabalho, e ele olha para aquele trabalho da pessoa e ele vê que não vai ser perfeito como ele gostaria, ele pega e faz. Ele tem paciência de ensinar, ele pega e faz. E quando ele pega e faz esse trabalho, ele fica sobrecarregado, porque ele pega o trabalho dele, o trabalho das pessoas, e ele quer tudo perfeito. E até ficar perfeito, não fica feito. Entende? Sim, 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 Algumas pessoas sim. falam, né? Que ele é melhor feito do que perfeito. Sim, Para o sim. melancólico, isso não é válido. Aliás, ele tem que ficar repetindo isso o tempo todo. Senão não sai nada. Enquanto não estiver perfeito, ele não entrega, ele prefere segurar. E isso acaba trazendo um bolo no estômago de tanta angústia que ele tem de querer produzir, e nunca está perfeito da maneira com que ele gosta, e aquilo vai consumindo ele, entende? E aí acaba trazendo problemas no estômago, no intestino, situações indigestas, que eu vou falar um pouquinho também, né? A gente pode até fazer uma outra live sobre o duplo sentido dos órgãos, né? Que eles são fisiológicos e emocionais e biológicos, né? Show.
Show. Então a gente pode Já falar marca aqui para a próxima semana. Vamos falar sobre isso. cada temperamento, qual é a maior sintoma que dá no corpo mesmo. Por conta do que você expressa em relação ao sentimento que você segura. E sabe uma coisa importante que as pessoas confundem, gente? É extremamente importante. Perfeccionismo é diferente de aperfeiçoamento. São coisas distintas. Então, o perfeccionista, ele quer que tudo seja perfeito. E às vezes isso ele se usa para se sabotar. Ou seja, eu preciso, tem que ficar melhor, então eu nunca faço. E aperfeiçoar eu faço e eu melhoro. Eu faço, erro e melhoro. Isso é se aperfeiçoar, né? Ou melhor ainda, eu buscar recursos para fazer cada vez melhor. Agora, perfeccionista, ele não sai do lugar porque ele acha que nunca tá bom o suficiente. Então, ele usa isso para se sabotar, né? Sim, muitas vezes. Só que também, se um melancólico te entrega algo, tá perfeito. Você não precisa nem revisar. Você olha e fala, pronto, vambora. Tá ótimo, porque o cara se esforçou o máximo para dar o melhor dele, infinitamente, todas as energias para concentrar naquilo. Show. Então, muito legal. Aí a Érica tinha perguntado sobre o colérico, nós vamos falar agora sobre o colérico. Ela perguntou qual é a profissão ideal para um colérico melancólico, né? O colérico, ele é geralmente líder desde pequenininho. Sabe aquela criancinha que falava, vamos lá, vamos brincar de pique-esconde, todo mundo segue o líder? Esse é o Gente, melancólico. coloca coraçõezinhos Esse é o aí, colérico. que aí o Instagram entrega para mais pessoas. Vai enviando aí no aviãozinho de papel, ó. Sim, vai enviando, que aí as pessoas assistem ou agora ou depois. E aí o colérico, ele é aquele que lidera desde pequeno, é aquele que traz as ideias, é aquele que resolve de uma maneira muito prática as coisas. O colérico, ele é enérgico porque ele entende que as pessoas têm que ter a praticidade que ele tem. E aí ele acha que todo mundo tem que ser prático para resolver um problema assim como ele, e não é assim. Então ele fica assim, gente, mas como é que a pessoa não vê a solução se eu já tô vendo? Ele já vê lá na frente. E aí fica só para ele lidar com as pessoas por conta dessa cólera, né? Que é a bilis que eu falei que produz no fígado. Essa cólera dele, ela é muito forte em relação a aguentar, digamos que as pessoas que são mais lentas do que ele, porque ele já vê a solução lá na frente. Ele é o leão, né? Ele fala, meu, vamos resolver esse negócio aí. Como é que tem que resolver isso? Então vamos para a prática. O que vocês estão fazendo aí? Vamos para a prática. Ele vai lá e resolve. E sabe o que é uma coisa bem legal de uma pessoa colérica? A pessoa colérica, ela vê muito a sua qualidade. Por mais que às vezes ela não tenha paciência de esperar com que você resolva do seu jeito que ela quer resolver, ele quer resolver do dele, ele é prático e ele olha as suas qualidades. Então ele fala assim, olha, eu confio que você faça isso, isso, isso. Então ele entrega para você e relaxa. Não é igual o melancólico que entrega e fica lá olhando toda hora ver se tá Fica conferindo. O colérico não, ele entrega a missão. Contanto que você cumpra no prazo, ele vai começar a confiar em você de olhos fechados. Ele só precisa de eficiência. Então, a Érica perguntou da profissão para um colérico. O colérico geralmente é dono de empresa, gerentes de multinacionais, enfim. Tudo que dá na mão do colérico para ele gerenciar, porque ele consegue delegar. Legal. O melancólico é difícil delegar, tá? Um sanguíneo é difícil delegar e um fleumático. Para delegar, o melhor temperamento que tem é o colérico. Tanto que ele tem menos incidência na população, sabia? Tem menos coléricos do que outros temperamentos. Porque não podem ter muitos líderes para muitas pessoas. Olha que interessante. Interessante. Então, incidências de coléricos na população. Senão dá briga, né? Dois bicudos se bicam, né? Dificílimo dois coléricos casarem. Muito difícil. Não tem como duas pessoas ficarem, confrontando e disputando o espaço o tempo todo, né? O colérico, ele é o líder. Então, ele acaba meio que comandando o barco. E aí você acaba, de uma certa forma, se você é muito líder e aí você acaba se envolvendo com uma pessoa muito líder também, é difícil as duas pessoas se alinharem, né? Sim, porque dois líderes, eles vão brigar por espaço. Imagina dois leões, eles vão brigar por aquele território. Então, um colérico dentro de um relacionamento, um colérico dentro de uma empresa. Por quê? Porque ali ele vai estar dominando o espaço, né? Ele vai estar direcionando as pessoas. Esse é o colérico.
E Legal. o melancólico, ao lado de um colérico, ela perguntou como seria um colérico melancólico. Muito legal esses dois temperamentos. Por quê? Lembra que eu falei da receita do bolo? Acho que muitas pessoas que entraram agora não viram a minha explicação. Todos nós temos os 4 temperamentos como um bolo. Então temos chocolate, fermento, ovo, farinha, por exemplo, para fazer um bolo. Se eu coloco mais chocolate, ele fica mais pretinho. Se eu coloco mais fermento, ele fica mais cheio. Se eu coloco mais leite, mas temos todos os temperamentos. Temos todos os ingredientes. Então, se uma pessoa, ela geralmente tem um que sobressai, um temperamento que sobressai, e tem um segundo, fica em segundo plano, que ajuda muitas pessoas. Por exemplo, quem tem um temperamento muito introvertido em primeiro lugar e o segundo já é extrovertido, ela pega características desse para suprir o que ela não tem desse. Então é interessante, porque, por exemplo, se existe uma pessoa fleumática sanguínea, por exemplo, ela vai ter os momentos dela de que ela vai querer ficar sozinha, que ela vai querer dormir mais, que ela vai querer viajar sozinha, e ninguém entende, né? Por que você vai querer viajar sozinha? Você não me ama? Por que você vai viajar sozinho? Se você me ama, você tinha que viajar comigo. Não, mas eu preciso do meu espaço sozinha. Preciso do meu canto dentro da minha casa. Esse é o fleumático. Só que ele tem o segundo temperamento, que é, por exemplo, um sanguíneo. Dentro de um círculo de amizade, ele vai conseguir se expressar. Se ele for fleumático, melancólico, e são 2 temperamentos introvertidos, aí vai ser mais difícil para ele. Ou melancólico fleumático, porque aí vai ser difícil, ele não tem aonde se apegar de características extrovertidas. E ele vai ser Eline, super... como que se descobre esses temperamentos? É através de algum teste, alguma coisa ou não? Ou é na conversa mesmo, na entrevista? Bom, se a pessoa já tem prática, por exemplo, eu olho para a pessoa, às vezes ela não precisa nem falar. Olha que interessante, pelo jeito que ela olha para mim e a roupa dela, eu já sei qual que é o temperamento dela. Porque eu tenho muita prática em observar as pessoas. Eu também tenho cursos de... a gente pode até fazer também uma live sobre tipos de caráteres. Existem Aham. 5 caráteres que são formados no momento intrauterino. Olha que interessante. E são definidos nas primeiras infâncias. Então, aquela fase oral, a fase anal, a fase genital. Essas fases, Uhum. elas definem um caráter que são formados dentro da barriga da mãe. Isso é um outro estudo. A gente está falando sobre temperamento, agora tem o estudo de caráter, que é super interessante também. E olha que Legal. legal. Como eu observo muitas pessoas, e eu sei até formato de corpo, de Sim. observar qual é o temperamento e qual é o caráter. Eu já consigo olhar. Ou seja, como eu sou muito observadora, eu já consigo ver. Mas tem muitas pessoas que ainda não têm essa experiência. E aí é legal fazer teste também. Mas eu acho que de Aham. 5 minutos, depois que você lê bastante sobre os temperamentos, 5 minutos que você conversa com a pessoa, você já consegue descobrir qual que é o temperamento dela. A não ser que Sim. ela seja muito equilibrada entre 2 temperamentos. Aí você fica, será que essa pessoa é sanguínea ou melancólica? Sanguínea ou melancólica? Uma hora ela Mas expressa uma aí coisa, outra eu hora acho que ela contando algumas coisas da vida dela, aí você já capta, né? com Pelos certeza. comportamentos, pelas decisões, por como ela agiu em certos momentos. Aí você já consegue captar qual é o temperamento dela, né? Você começa a estudar o corpo, até pelo andar, você já sabe qual que é o temperamento da pessoa. Pelo formato do corpo. Existem pessoas que são endodérmicas, né? Que elas então, são 3 camadas. Depois eu explico numa outra live, né? Coisas mais científicas. Mas nós temos 3 camadas: mesoderma, endoderma e ectoderma. Cada uma forma um tipo de órgão e forma um tipo de estereótipo. Olha que interessante. E isso Muito. ajuda a gente a definir o nosso temperamento e o nosso caráter. Então, tudo isso é tudo formar desde a sua formação, lá do embriãozinho. Interessante, né? Muito. Aí, vamos falar, por exemplo, que nem nós estamos vivendo um momento super atípico agora, que é um momento assim que eu vejo as pessoas tendo reações bem diversas, assim. Tem pessoas, ontem mesmo eu falei com a minha mãe por telefone, e eu falei assim, mãe, de verdade, não tem nada a ver com motivacional. Eu tô muito tranquila, não sei, eu sinto uma paz, sabe? Assim, não que eu esteja fazendo vista grossa para o que está acontecendo, mas eu sinto uma tranquilidade de que vai passar, né? De que algo, como toda história que tem algo ruim, também vai ter algo bom. Então, algo muito novo vai acontecer e eu acredito nisso. Acho que nós vamos ter uma nova era, né? E assim, graças a Deus que a nossa está sendo até diferente de outras, né? Porque quando você lê a história, meu, você vê É. cada história maluca, triste e etc. E a nossa está tendo sim, mas de uma forma
Nossa, gente, infinitamente mais calma, vamos dizer assim, né? É, né? Não tem guerra, né? Enfim. Comparado a guerras, a peste negra, aquelas pestes que já tiveram no passado. Exato, nossa, tá suave, vamos dizer assim, né? E o que também não significa que tá tranquilo, e assim, eu acho que ninguém gosta, mas algumas pessoas olham com outro olhar. Você acredita que isso tem a ver com temperamento? E assim, como que cada temperamento nesse momento reage assim ao medo, a esse medo? Porque o medo fica de uma certa forma, né, dentro da gente. Ontem eu fiquei sabendo que a mãe de uma coleguinha da minha filha faleceu e não tem nada a ver com corona. Eu fiquei super triste, porque eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, sabe, deixou uma criança da idade da minha, tal. Legal, eu fiquei meio período assim, meio bad, mas depois eu já, sabe? Então, assim, Uhum. não fiquei remoendo aquilo. Como que cada temperamento age aí diante desse medo, desse momento? Eline, você consegue dar um É pano de interessante a gente fundo? pensar, dentro daquilo que eu falei, que cada temperamento ele tem mais fluidos específicos, né? Como eu falei do Uhum. bolo. Então, imagina que o sanguíneo, quando o sangue dele corre mais rápido na veia. Então, ele tem aquela coisa de explosivo, aquela coisa de ciúme, aquela coisa de, né, de preciso pôr pra fora que eu tô sentindo que é um vulcão. Então, você imagina um sanguíneo recebendo uma notícia, uma não, né? O dia inteiro de notícias da televisão, da mídia, bombardeando a cabeça dele, ele vai ter que explodir isso de alguma forma. Então, acontecem reações diferentes em cada temperamento. Se a pessoa recebe aquela informação o dia inteiro, é um sanguíneo, ele vai explodir, ele vai querer falar para o mundo, ele vai mandar WhatsApp para todo mundo que ele vê, ele vai sair na rua gritando na janela, gente, se protege do corona, não tem jeito, ele vai ter que expressar. A minha mãe, ela é sanguínea, ela me manda, acho que gente, sem exagero, eu acho que ela me manda umas 100 mensagens, porque eu tenho dois WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp que é profissional, que é comercial, e tenho um WhatsApp que é para resolver coisas pessoais, particulares e coisas da igreja. E aí ela me manda nos dois. E não Nossa, são para as ter mesmas certeza. notícias. Ela manda várias em um, tipo 100 em um, 50 em um e 50 em outro. Ou seja, ela precisa expressar o sangue, né? Aquela coisa do sanguíneo. Ele precisa, sim, pôr para fora aquilo que ele sente. Já o melancólico, ele é intro e ele tem uma tendência a ser pessimista. Então é aquela coisa assim, gente, vamos fazer tudo certinho. Será que vai? Será que ele até quando uma pessoa tem, por exemplo, você falou sobre ferramentas, nós temos muitos estudos de como controlar a ansiedade, respiração, né? Aquela coisa, né? Até a parte nossa espiritual, a gente faz uma oração, a gente tem uma comunhão com Deus. Tem pessoas que não têm tantos recursos, né? Tanto de estudos, mesmo assim, o temperamento é a essência da pessoa. Então, por exemplo, a Sim, gente recebe uma notícia, a gente sabe controlar isso. Calma. Não que a gente não vá ter conflitos emocionais. Todos nós temos, mesmo quem tem isso, quem não tem, não importa. Nós vamos ter controle emocional. Nós vamos ter conflitos emocionais. Só sim. que um segundo ele vai expressar isso de uma maneira muito mais explosiva do que, por exemplo, o melancólico, ele vai, gente, preciso estudar isso aí direitinho. Será que esse negócio é um vírus que mata mesmo? Pelo amor de Deus, e se acabar tudo, gente, ai, meu Deus do céu, Jesus vai voltar, né? Então ele já começa ao estudo lá ele faz todo um trabalho, ele é todo meticuloso. O fleumático, ele vai receber a notícia e vai ficar, tipo, refletindo sobre a notícia. Vamos refletir, ah, que legal, agora é um tempo que eu não vou trabalhar, ótimo. Perfeito, vou ficar de boa em casa lendo um livro. Vou pensar sobre a vida, vou rever Isso. algumas coisas. É uma gosta muito de pensar, sabe, do mundo de Bob. Ai, gente, tá bom, quando acabar tudo isso, eu vou ver minha mãe. Quando acabar tudo isso, eu vou fazer tal coisa, sabe assim? Mas Aham, numa calma. Ele pode até estar nervoso por dentro. Ele pode estar tá. nervoso por dentro. Só que isso segura, ele não expressa como sanguíneo. Então fica um bolo no estômago, assim, um nó na garganta. Nossa, eu tô preocupada com isso, eu não consigo dormir. Acontece muito. Sentir dores somatizadas por você segurar aquilo, o fleumático segura. Então, mas o melancólico segura mais, tá?
Muito Tá. mais. E aí ele fica naquela, mas ele não põe pra fora como um vulcão, não. Ele fica, poxa vida, vamos, tá bom, vamos estudar esse negócio pra ver. Mas ele leva numa boa, entre aspas, né? Aham. E já o colérico, ele quer resolver a situação. Gente, o que a gente precisa fazer para resolver esse corona? Peraí, o que a gente tem que fazer? Tem que ficar em casa, então vamos ficar em casa. Tem que trabalhar, então vamos trabalhar. Sabe? Ele vai tentar Aham. resolver da maneira que seja mais prática. Ele é muito prático, né? Então, Aham. cada temperamento, sim, reage diante do medo de uma maneira diferente, de acordo com a sua Eu essência. tô vendo as minhas anotações aqui, pra ver qual que eu sou, que agora eu já fiquei um pouquinho na dúvida. Você tem um pouquinho de cada, né? Mas É, assim, todos alguns. nós temos um pouquinho de cada, né? Mas tem um que. Agora, pode, por exemplo, vamos dizer assim, em algumas situações, um aparecer mais, em outras situações, outro aparecer mais do teu temperamento? Pode, de Ou acordo, por não, exemplo. ou o meu temperamento, ele vai sempre se sobressair, independente da situação. O que que é isso? Fala pra mim. Assim, se você já aprendeu a ter o temperamento controlado, se você já tem ferramentas para você saber lidar com as situações, você vai usar ferramentas do seu segundo temperamento. Mas a essência geralmente sobressai, A tá? Vou essência dar sobressai. a Adriana. A Ah, Adriana ela tá dando Cavadal, boa tarde. Tá dizendo que ela tá aqui. Seja bem-vinda, Adri. seja Tarde, bem-vinda. meninas. Sou eu. Fleumática, colérica, a gente está falando sobre os dois. Sanguíneo, né? Gente, deixa eu perguntar, interromper aqui e falar para vocês. Você já se identificou em algum dos temperamentos que a Eline foi falando? Assim, qual que é o predominante ou os dois predominantes? Para a gente ver aí se a galera tá entendendo. E ficar de olho na hora, né, amiga, para não cair a live e eu conseguir salvar. Você pediu para eu dar um exemplo, então vamos lá. Vamos supor, vamos dar um exemplo de uma situação mediante ao medo, tá? Tá, Então tá, vamos pensar numa situação mediante ao medo. Então, digamos que tem uma família, 4 pessoas, papai, mamãe, filho e filha, né? tá, Cada um é de um temperamento. Cada um é de um temperamento. Tá ótimo. E aí eles chegam em casa. Quando eles chegam em casa, eles olham, a casa tá pegando fogo. Cada tá, um vai reagir de acordo, porque é uma situação emergencial. É uma situação que vai levar um susto e ele vai reagir de acordo com a essência dele. Ele não vai tá, pensar para arrumar uma ferramenta. Não, ele vai agir de acordo instintivamente. Então, se a sua casa está pegando fogo, digamos que o pai é sanguíneo, a mãe é colérica, o filho é melancólico e a filha é fleumática, por exemplo. Então, um vai sair correndo. Gente, minha casa tá pegando fogo, vamos chamar o bombeiro, sabe? Chamar o vizinho. Quem estiver na frente, ele vai gritar para chamar. Já o colérico, ele vai pensar na maneira mais prática para eliminar aquele problema. Então tá, o que a gente certo. precisa fazer? Isso, aquilo, precisa. Se tiver ainda mais, imagina, vamos supor que seja mais agravante ainda esse medo. Vamos colocar uma situação mais pesada? Então vamos Aham, lá, são 5 pessoas na família. 4, papai, mamãe, filho e filha. Cada um de um temperamento e tem um bebezinho lá dentro. Na hora que eles fecharam a casa, que eles iam pegar o bebê, começou a pegar fogo, por exemplo. aham, Então, se for um sanguíneo, ele vai sair gritando para todo mundo: tem um bebê lá dentro! Se for o colérico, ele não vai pensar em uma segunda hipótese, a não ser entrar e pegar o bebê. Ele nem vai cogitar ninguém falando no ouvido dele, nem ouve. Ele é um leão, ele vai, pega o bebê e sai. Ele não se importa se tá. ele vai correr risco dele morrer. Ele vai pegar o bebê. Tudo bem, né? Eu tô falando de uma maneira genérica, tá, Sim, gente? É sim, lógico que sim. uma mãe entraria para pegar um bebê. Tal- Talvez Mas de todos uma os, maneira os perfis entrariam, mas a gente está isso. falando como cada um reagiria num modo Exato, geral, né? exato. Porque, por exemplo, um perfil sanguíneo, provavelmente ele ia gritar antes de entrar. Um perfil Sim. colérico, ele ia entrar sem ouvir ninguém. Um perfil melancólico, ele ia calcular a melhor maneira dele entrar na casa. Ele ia falar qual que é o telefone do bombeiro, da polícia, ele já ia ter tudo em mãos. Ele ia fazer um cálculo de quantos segundos ele ia demorar para entrar, que o fogo, você entendeu? Isso em milésimo de segundo. A cabeça dele é totalmente lógica, ele pensa mais do lado esquerdo do cérebro. Então ele vai fazer Tá. um cálculo. Ó, eu vou demorar 10 segundos para entrar, pegar o bebê, mais tantos minutos para sair. Você entendeu? Ele faz uma Aham. rota na cabeça dele. Ele é Legal. logístico. E o fleumático, ele entraria se alguém falasse assim: vamos entrar junto comigo?
Entendeu? Tá. Ele tem essa coisa de vou com você. A motivação ela é sempre externa, ela não tá dentro dele. Ele falou assim, então vamos. Você não se importa de arriscar sua vida? Ah, tudo bem. Se é para um bem maior. O fleumático, ele é sempre Ok. diplomata, ele sempre vai estar sempre amenizando a situação, ele vai estar sempre fazendo de tudo para que não ocorra briga, para que não ocorra coisas trágicas, nem nada. Então, ele vai sempre ser como aquele que ajuda. Legal, Então, legal. cada temperamento agiria numa situação de perigo. Então, o sanguíneo iria gritar antes de pegar o bebê. O colérico ia entrar sem pensar em nada. O melancólico ia fazer um cálculo para entrar no bebê. E o fleumático ia entrar se alguém entrasse junto com ele. Então, assim, são Legal. Não, maneiras diferentes ficou de bem salvar claro. uma vida. Deixa eu mandar um beijo para Carla. Olha, a Lilian falou que ela já identificou sanguínea e melancólica. A Sirlene já identificou. Peraí, deixa eu voltar aqui. Opa. A Adri, ela falou que ela faz a rota para entrar no serviço, daí chega no serviço, meu chefe está enlouquecido. Ela faz a rota, então ela tem esse perfil de Melancólico. calcular, tal, do melancólico. Eu não faço rota. Eu Eu não faço adoro rota. sair e saber, sabe assim? E viver aquele momento. Você só Só vai, que, né? por outro lado, eu não me vejo muito sanguínea. Entendeu? Assim, não me vejo muito sanguínea. Eu acho, sei lá, que tem um fleumático. O que você acha, amiga? Você me conhece bem pra caramba. Acho que seu fleumático seria um dos últimos. Fleumático é o último, né? Mas eu tenho sanguínea, mas em partes. É porque também eu acho que tem uma questão aí também, gente, que é bem importante, viu? A gente vai se moldando, né? Aí vem a questão Sim. da inteligência emocional, que eu acho que é muito importante, que a gente também vai entendendo algumas coisas e atuando de formas diferentes, depende da situação. É, por exemplo, eu às vezes eu estouro aqui com as minhas filhas propositalmente. Não é nem que eu tô tão irritada assim, mas é para dar um choque nelas. Então, assim, Uhum. então tem uma série de coisas que a gente tem que levar em Sim. consideração, né? O meio que você vive, se de repente você vive com pessoas muito estressadas, você passa a achar que aquilo é normal, tem isso também, né? Uhum. Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu trabalhar em lugares, gente, de pessoas que reclamam demais, e quando eu percebo, eu tô reclamona também. Já aconteceu isso Sim. comigo. Influencia, né? Então, o meio também faz isso, né? Então, Sim, a gente tem que influencia bastante. levar, a gente tem que levar em considerações aí. Agora, o que eu acho o máximo, e que eu falei lá no meu Stories, conhecimento é poder. Quando você Sim. se conhece, por exemplo, você sabe que você é um sanguíneo. Vou dar um exemplo aqui, tá, Eline? Você vai me corrigindo aí, que eu ainda não decorei tudo. Mas se você sabe que você é um sanguíneo e vai ter uma reunião, por exemplo, no seu local de trabalho, ou você sabe que você vai encontrar uma pessoa que normalmente essa pessoa te tira do sério, né? É, tem gente que você, vamos dizer, é obrigada a conviver, ou às vezes até você gosta da pessoa também, né? Você gosta, mas por N motivos você não se dá bem com aquela pessoa. E é uma pessoa que você não quer que saia da tua vida. E aí você vai falar com ela e você sabe que você é sanguíneo. Você sabe que dependendo, se a pessoa arriscar um fósforo ali, você vai falar. Como que você Uhum. pode. Aí eu falo, é só o autoconhecimento, né? Para o Sim. seu desenvolvimento pessoal, que você vai falar assim, eu não vou falar, né? Eu vou dar um passo antes, eu vou respirar antes de falar, eu vou me Dá um passo atrás, questionar. né? Como técnica. É, Aham. não é, amiga? Eu vou Sim. me questionar, entendeu? Eu não sei bloquear pessoas, amiga, mas entre uns estrangeiros, assim, falando umas besteiras, eu não sei bloquear, mas tudo bem. Em vez de Deixa. iniciar comentário, bloquear, pronto. Tá Você bloqueado. você bloqueou? Já. Não é por Toda ser vez que for estrangeiro, tem nada contra, comentar. mas também não precisa ficar escrevendo besteira, né? Aham. Ó, Então, pode falar.
Não, não. Aí só, Não, aí é isso, aí assim, eu acho que como é que a gente, por exemplo, se eu sei que eu sou um sanguíneo, aí eu vou te perguntar, tá? Como é que eu posso me precaver quando eu for ter que falar com uma pessoa de repente, sabe assim, que precisa que eu seja um pouco mais calma naquele momento para não criar uma confusão, enfim. É, é aquilo que a gente falou de se adequar à sua profissão. Porque imagina se, por exemplo, você é um médico, lógico, se você for fleumático, ótimo. Se você estiver em segundo lugar colérico, perfeito. Porque eu sou um médico calmo, só que quando eu preciso tomar uma decisão de tirar um órgão de uma pessoa ou manter, eu preciso ter essa decisão rápido. Porque um fleumático, ele é indeciso. Eu preciso, para ser um médico, por exemplo, ter um segundo temperamento que me dê essa possibilidade de agir de uma maneira efetiva, assertiva. Por exemplo, que Aham. nem você falou, você é um sanguíneo e precisa manter a calma. Será que você está na função certa? Será que está fazendo aquilo certo? É lógico, se você for trabalhado, você consegue ter técnicas de respiração, de dar um passo atrás. A gente consegue também ensinar técnicas, você como coach ou como terapeuta, da pessoa ter esse controle e ter mais ferramentas. Sim. Cabe também as pessoas que estão se relacionando com aquela, terem a consciência de que aquela pessoa não está fazendo aquilo por mal, que é a essência dela. Sim, sim, Quando sim. a minha mãe começa a Ah, gritar, a falar alto, ela não tá fazendo por mal, é o jeito dela. E eu olho e vejo que é a maneira com que ela se relaciona com o mundo. E Adriana, respeito. Adriana comentou, venho trabalhar na área da saúde. Adriana, eu trabalhei anos na área da saúde, viu? Anos. E assim, é uma área realmente que é mais tensa. Eu sempre quando eu trabalhava na área da saúde, eu falava assim, gente, as pessoas não estão indo lá por lazer, embora algumas vão por carência. Mas elas vão porque estão com dor, elas vão porque estão com problema, com medo. Então, assim, essas pessoas elas estão em desequilíbrio, né? Aí, o profissional da área da saúde, ele tem que ter o próprio respaldo dele, porque em assim como a terapeuta, e assim, a gente tem uma mania de achar sempre que o nosso é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, você como terapeuta, amiga, deve de repente chegar uma pessoa que você fala assim, cara, e se eu não fizer o trabalho direito, se essa pessoa se matar, eu nunca mais vou ser terapeuta na vida. Então, assim, tudo às vezes eu pego umas pessoas para atender, eu até outro dia falei para você, falei, amiga, eu comecei a atender uma pessoa e ela teve uma catarse, depois a gente fala sobre isso, né, um outro momento. Aí você falou, pô, show de bola, porque ela tá resolvendo, né? Ela tá resolvendo essas coisas. Então, assim, o nosso trabalho, que envolve emocional e tudo mais, ele também é algo que você precisa olhar com um olhar, né, muito de amor, porque você está trabalhando com uma vida ali, qualquer coisa, e queira ou não, você está como uma autoridade para aquela pessoa. E uma coisa que você fala e que não faz Influenciadora, né? sentido e que não tenha sido bem interpretada, e dependendo do momento de vida que aquela pessoa tá, aquilo tem um impacto na vida dela também, entendeu? Então, assim, eu sempre falo assim, todas as profissões são extremamente importantes. Eu que estou em casa pra caramba, agora fico lá recolhendo lixo, levando lixo, eu falo, Senhor Deus, os lixeiros têm que ganhar muito bem, cara, porque eu tenho nojo Sim. do meu lixo. Imagina Uhum. você ficar recolhendo lixo dos outros. É, o tempo Eu todo, tenho, né? eu tenho ânsia, sabe, de fazer algumas coisas dentro da minha própria casa, imagina fazer pelos outros. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, não digo na profissão e sim em casa. Tenho esses problemas de controlar para explicar algo para minha filha, adolescente, ainda mais adolescente. É. Tá, mas, Olília, normal, normal. E tem uma coisa muito importante também que a gente pode falar. As lives são muito rápidas, cara. Já são 5 para as 4, para 5. Tem uma coisa muito importante, tá? A tua questão do teu envolvimento emocional. Isso muda tudo, né, Eline? Eu consigo ser Sim. indiferente, por exemplo, eu consigo ser indiferente, talvez, com uma pessoa que, meu, se a pessoa nunca mais voltar na minha vida, vai doer um pouquinho, mas não vai fazer diferença. Agora, e uma pessoa que eu amo? E uma pessoa que é importante comigo? Então, existe um Uhum. envolvimento emocional muito grande, tá? Eu imagino, a Eline pode falar, a gente vai ver o que a gente consegue responder aqui para você, mas assim, quando eu corrijo a minha filha, e eu falo isso para minha filha várias vezes, eu falo, filha, o que eu faço para você é por amor, mesmo se eu errar. É por amor, não existe ninguém no mundo que queira o melhor para você mais do que eu. Então, assim,
Se eu errar, eu tô errando tentando acertar, entendeu? Então, assim, tem isso também. Se você quiser falar alguma coisa, Eline, sobre o que ela comentou, que ela falou que ela tem esse problema na casa dela. Normal, né? É que ela falou, vem trabalhar na Não, área da não, saúde. não, não. É da É Dri, outra. eu já falei a outra. A Lília, ela comentou assim, ó. Eu não digo na profissão, mas sim em casa. Eu tenho esses problemas de controlar para explicar algo para minha filha, adolescente. Então é isso que eu tô falando para ela, que quando você vai falar alguma coisa quando é teu filho, alguém que tem um envolvimento emocional, tudo muda, né? Tudo muda. Até, por exemplo, digamos que, por exemplo, eu vou tratar a minha amiga Gisele como terapeuta. Babei. Não tem como eu não me envolver na tua história, porque assim, como terapeuta, eu tenho que estar neutra, né? Aham. Então, digamos que eu vá ajudar a sua filha adolescente. Eu tô lá neutra. Então, eu vou explicar para ela de uma maneira muito mais leve do que você como mãe. Olha o peso que tem. Então, quando eu falo alguma coisa pra Gisele, eu falo como amiga. Então, se ela me contar alguma coisa, eu vou comprar a briga dela. Como terapeuta, eu tenho que estar neutro. Como que eu vou fazer esses dois papéis? Eu teria que Sim. saber mudar esses dois papéis. Então, não teria, por exemplo, como eu atender a minha mãe como minha paciente de jeito nenhum. Ela Não. é. Eu devo honra a ela, eu devo É. grandeza a ela. Então, como é que ela vai me contar algo e eu dar conselho para ela? Se eu sei muito, muito menos que ela. Foi ela que me pariu, né? Ela que Aham. começou a saber, não é? Dar algum conselho para mim. Então, isso é bem diferente, os seus relacionamentos dentro das suas relações familiares do que pessoas fora que você consegue ficar neutro como profissional. Então, para ajudar sua filha, seria legal você, se você quiser, eu atendo a sua filha, eu atendo online, olha aí, ó. Já é É, um. verdade. Aproveita, viu? Aproveita que ela é maravilhosa, eu sempre indico. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. O tempo tá quase acabando e o Instagram derruba a gente sem dó nem piedade. Vamos fazer eu vou fazer um print, eu gostaria que vocês mandassem coraçõezinhos. E amiga, será que você consegue ir para um lugar onde tem um pouquinho mais de luz? De luz tá Mandem, escuro? tá um Eu vou pouquinho. ligar uma lâmpada, um abajur Tá, mais aqui em cima, ou eu vou lá tá. pra fora. É, Por que que eu coloquem tô aqui? Porque eu tô do lado do meu Wi-Fi. Que Tá, aí fica coloquem muito fácil. coraçõezinhos para a gente fazer uma foto bem legal. E aí, tanto vocês podem mandar direct para mim quanto para a Eline, para a gente poder, com sugestões, para a gente fazer a próxima live. Tem muito tema. Esse que a Eline acabou de falar sobre ser pequeno diante da mãe dela, que é um tema que eu amo de paixão. Eu trabalho isso. Sobre ordem. Ordem, eu Podemos trabalho isso falar. nos meus processos de coaching, eu falo que isso é a chave do sucesso. Vamos fazer Os relacionamentos coraçõezinhos, também. pra Os gente. relacionamentos também, amiga. Temperamentos, por exemplo, eu casado com melancólico, eu casado com fleumático, um sanguíneo casado com colérico, como é Show! que são essas relações? Isso dá uma live inteira só de relacionamento. Gostei muito, esse assunto me fascina. Mandem coraçõezinhos pra gente fazer, printar a tela bem bonita, com E a bastante gente está fazendo coraçõezinhos. bastante até postagem de vídeos no feed. Sigam a gente lá. Gisele, É, mentora de líder, e Aline Mapeu. Que a gente está colocando bastante. Eu tenho muitos vídeos sobre temperamentos no meu perfil também. hoje eu Tá? assisti todos. Aperta bastante coraçõezinhos pra gente fazer um print de tela. Amiga, eu vou fazer um primeiro, você faz depois, que você tá tremendo aí. Acho que você tá Ah, é tentando. verdade. Peraí, que eu estou escrevendo o meu. Mandem Parou de tremer? bastante coraçõezinhos para ficar bem bonito o print da tela. Oi? Não, Deixa eu amiga, fazer o peraí, meu. acho que foi um, vou fazer mais um. Nádia, Tá. Nádia, seja bem-vinda. Gente, a gente pode falar também. Printa um aí, amiga, seu. Pronto. Tá. Então vamos falar aqui só Você mais um ficou pouco. sério. Eu fiquei séria? Ficou. Não, vai um Vai. sorrindo, vai. Vai, tô rindo. Ficou ótimo. Tá, aí a gente pode falar sobre vida profissional, enfim, tem tanta coisa legal, tantos ensinamentos que a gente pode contribuir nesse tempo e em todos os tempos, né? Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tanto do trabalho da Eline, que é maravilhoso, que trabalha mais essas questões emocionais,
ou sobre o processo de coach, que é para você alavancar a tua vida, entre em contato com a gente. E se você quiser seguir a gente sem qualquer compromisso, como é que fala, profissional, também você é muito bem-vinda. Amiga, eu vou encerrar, porque senão eles vão derrubar e eu não consigo salvar. Beijo, 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 gratidão para todos, tá? Caíra, obrigada. Aline, as meninas que entraram por último, Daniel, Caio, os meninos que são meus amigos desde a infância. Obrigada, gente. Gratidão, gente. Tchau.